Olá, viajante da noite. Seja muito bem-vindo a mais um refúgio de histórias escuras. Um lugar onde a chuva traz calma, mas as sombras ainda sussurram segredos. Antes de iniciarmos nossa jornada, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Aqui, cada noite pode se transformar em um caminho desconhecido. E eu quero você comigo em todas elas. Me conte nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Eu gosto de imaginar cada viajante da escuridão no momento exato em que decide ouvir essas histórias. Se é madrugada, se a chuva cai lá fora, se você está sozinho no quarto ou apenas buscando silêncio depois de um dia longo. Respire fundo. Deixe a chuva embalar seus pensamentos. E permita que minha voz guie você por histórias reais de medo, mistério e noites que nunca deveriam ter acontecido. Agora que você já deixou seu like, se inscreveu e comentou, vamos começar. A escuridão já está à sua espera. Meu nome é Marcos Azevedo. Tenho 34 anos. E durante quase 2 anos trabalhei no turno da madrugada como auxiliar de limpeza em um hospital público no interior de São Paulo. Não era um hospital grande. Na verdade, era o tipo de lugar que parecia ter parado no tempo. Paredes bege amareladas, iluminação fraca demais para um ambiente médico, corredores longos e estreitos, e aquele cheiro permanente de desinfetante misturado com algo metálico, difícil de explicar. Quem nunca trabalhou à noite em hospital não entende uma coisa essencial. O medo não vem da morte, vem do silêncio. Durante o dia, o hospital era barulhento, caótico, vivo. À noite, depois da meia-noite, ele mudava completamente. Era como se o prédio respirasse diferente, como se estivesse acordado, enquanto todos nós tentávamos não estar. Meu turno começava às 0000 e terminava às 06 ES. Eu entrava sempre alguns minutos antes, pegava meu carrinho de limpeza no depósito do subsolo e seguia a mesma rotina. Corredores da ala clínica, banheiros, escadas, depois a ala antiga, que quase nunca tinha pacientes. A ala antiga era o problema. Ela ficava no fundo do hospital, separada por um corredor mais estreito, com portas corta-fogo pesadas e uma iluminação que parecia sempre prestes a apagar. Oficialmente, aquela ala estava em processo de desativação. Na prática, ninguém mexia ali há anos. Na primeira semana me disseram claramente: limpa só até onde a luz alcança, o resto deixa quieto. Eu obedeci. Todo mundo obedecia. O hospital ficava ainda mais estranho quando chovia. E naquela noite, chovia desde cedo. Uma chuva constante, sem trovões, sem vento forte. Apenas água caindo, escorrendo pelas janelas altas e batendo nas marquises do prédio como dedos impacientes. Às 01h47, eu estava limpando o corredor da ala clínica quando ouvi algo que não combinava com aquele horário. Passos. Não os passos apressados de um médico, nem o arrastar lento de pacientes acordando de madrugada. Eram passos firmes, ritmados, de alguém que sabia exatamente para onde estava indo. Parei com o rodo suspenso no ar. O som vinha da direção da ala antiga. Olhei para o relógio preso ao carrinho. Ainda faltavam mais de 4 horas para o fim do turno. Deve ser o segurança, murmurei, tentando convencer mais a mim mesmo do que a qualquer outra pessoa. Mas havia um detalhe que me incomodou imediatamente. O segurança da noite, o seu Paulo, nunca entrava naquela ala. Ele mesmo dizia que não gostava daquele lado. Continuei limpando, mas o som não parava. Os passos seguiam. E depois cessaram abruptamente. Silêncio total. Minutos depois, enquanto empurrava o carrinho em direção ao depósito para trocar a água, ouvi algo pior. Uma porta se fechando. Não um bater forte. Foi um fechamento cuidadoso, quase respeitoso. E vinha, sem dúvida nenhuma, da ala antiga. Meu estômago gelou. Eu sabia que ninguém deveria estar ali àquela hora. Peguei o rádio preso ao bolso do uniforme e chamei. Seu Paulo, tá tudo certo aí? Chiado. Nenhuma resposta. Tentei de novo. Segurança, responde aí. Nada. A chuva lá fora parecia ter engrossado. O som abafado ecoando pelos corredores vazios. Eu deveria ter ignorado. Deveria ter fingido que não ouvi nada. Mas quem trabalha à noite aprende rápido. Quando algo quebra a rotina,
É porque a rotina já foi quebrada antes. Peguei a lanterna pequena que carregava no bolso e segui em direção ao corredor da ala antiga. Cada passo parecia ecoar alto demais, como se o hospital não quisesse que eu andasse ali. As luzes daquele corredor estavam acesas, mas fracas. Algumas piscavam levemente, criando sombras longas nas paredes. Quando cheguei à porta corta-fogo, senti algo estranho. A porta estava destrancada. Eu tinha certeza de que ela ficava sempre fechada. Empurrei com cuidado. A porta abriu com um rangido baixo, quase um aviso. O corredor da ala antiga estava vazio. Muito vazio. Mas havia algo diferente. O chão estava molhado. Não com água de limpeza. Era água escorrida, irregular, como se alguém tivesse passado ali vindo da chuva. Gotas pequenas seguiam em direção ao fundo da ala. Meu coração começou a bater mais rápido. Alô? Chamei. A voz baixa demais para um hospital vazio. Nenhuma resposta. A lanterna iluminava portas fechadas, placas antigas com letras apagadas, macas encostadas na parede cobertas por lençóis amarelados. Foi então que vi. No quadro de avisos preso à parede, onde ainda restavam folhas antigas, havia um papel novo, branco, limpo demais para aquele lugar. Aproximei-me devagar e li. Turno confirmado. 0200. Engoli em seco. Aquela ala não tinha turno nenhum. E quando olhei novamente para o relógio, eram exatamente 01h59. E atrás de mim, no corredor silencioso, ouvi passos começarem outra vez. Mas dessa vez, eles vinham na minha direção. Os passos pararam a poucos metros de mim. Não foi um silêncio natural. Foi aquele tipo de silêncio pesado, forçado, como se o próprio ar tivesse sido pressionado contra as paredes. Eu permaneci imóvel, segurando a lanterna com força demais, sentindo o suor frio escorrer pela nuca, apesar do ambiente gelado. A chuva do lado de fora parecia distante agora, abafada pelo concreto grosso daquela ala esquecida. Seu Paulo, chamei de novo, a voz falhando no final. Nenhuma resposta. A luz da lanterna tremia levemente, não porque estivesse falhando, mas porque minha mão tremia. Eu sabia disso. Tentava controlar a respiração, inspirando pelo nariz, soltando devagar pela boca, como me ensinaram quando comecei a trabalhar ali. Foi quando ouvi de novo. Um arrastar leve. Não passos normais. Algo sendo puxado pelo chão. Devagar. Raspando. O som vinha do fundo da ala, perto das salas que tinham sido fechadas anos antes. Salas que, segundo os boatos entre os funcionários, eram usadas como enfermarias improvisadas durante uma superlotação antiga, numa época em que o hospital não dava conta da demanda. Ninguém gostava de falar sobre aquele período. Aproximei a lanterna do chão e segui as marcas molhadas. As gotas formavam um caminho irregular, entrando cada vez mais fundo na ala. Algumas portas estavam entreabertas, como se alguém tivesse passado ali recentemente e não se importado em fechá-las. Passei por uma delas e olhei rapidamente para dentro. Sala vazia. Camas antigas enferrujadas. Um suporte de soro torto encostado na parede. Nada além disso. Continuei. O relógio no meu pulso marcou 0203. E foi então que ouvi uma voz. Marcos. Meu sangue gelou. Não era um chamado alto. Era quase um sussurro, mas pronunciado com clareza suficiente para não haver dúvida. Alguém tinha dito meu nome. Virei o corpo inteiro na direção do som, a lanterna varrendo o corredor. Quem tá aí? Perguntei, tentando parecer firme. Silêncio. Meu cérebro buscava explicações. Talvez algum paciente confuso, alguém que ouviu meu nome em outro turno, talvez o rádio ligado em algum lugar. Mas nenhuma explicação se sustentava. Marcos. A voz chamou novamente. Agora vinha de dentro de uma das salas à esquerda. A porta estava fechada. Eu parei diante dela, sentindo o coração martelar nos ouvidos. A placa na porta estava torta, presa por apenas um parafuso. Dava para ler ainda. Sala 12. Observação. Engoli seco. Se for brincadeira, não tem graça nenhuma.
falei, mais para me convencer. Encostei a mão na maçaneta. Ela estava gelada demais. Girei devagar e empurrei a porta. A sala estava escura, exceto pela luz da lanterna. O feixe iluminou uma cama no centro, um biombo dobrado num canto e uma cadeira de metal encostada na parede. Nada fora do lugar. Marcos. A voz veio de novo, dessa vez mais próxima. Tão próxima que senti o ar se mover atrás de mim. Virei rápido. Nada. Mas quando voltei a olhar para a cama, vi algo que não estava ali antes. Um prontuário, aberto, em cima da cama. Caminhei até ele com passos lentos, sentindo uma pressão estranha no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Olhei a primeira página. Nome do paciente: Marco Azevedo. Sem o S final. Meu estômago revirou. Data de entrada: 14 anos atrás. Horário: 0200. O mesmo horário. Passei as páginas com os dedos trêmulos. Descrição clínica: paciente encontrado desacordado nas proximidades do hospital durante chuva intensa, sem documentos, sem acompanhantes. Minhas mãos começaram a formigar. Eu nunca tinha sido internado ali. Nunca. Muito menos 14 anos atrás. Continuei lendo. Paciente apresentou episódios de confusão, repetindo o próprio nome de forma insistente. Relata trabalhar no hospital. Demonstra reconhecer corredores e rotinas. Senti um frio subir pelas costas. Aquilo não fazia sentido. Isso é alguma piada de mau gosto, murmurei. Mas então vi a última anotação, feita à mão, letra tremida. Paciente insiste que está atrasado para o turno da madrugada. Atrás de mim ouvi a cadeira de metal ranger. Lentamente, como se alguém tivesse acabado de sentar. Virei a lanterna com tudo. A cadeira estava ocupada por um homem. Vestia um uniforme antigo de limpeza, parecido com o meu, mas diferente nos detalhes. O tecido parecia mais grosso, mais escuro. O crachá pendurado no peito estava gasto, a foto quase apagada. Ele mantinha a cabeça baixa. "Quem é você?" perguntei, a voz quase falhando. O homem levantou o rosto, e eu senti minhas pernas fraquejarem, porque o rosto era o meu, ou quase, mais pálido. Olheiras profundas, os olhos fundos demais. Ele sorriu de leve. "Atrasado de novo, Marcos", disse, com a minha voz. O turno já começou. O relógio no meu pulso vibrou. Olhei. 02:15. O homem se levantou lentamente. "Você não devia ter vindo", ele continuou. "Agora vai ter que ficar." Dei um passo para trás, sentindo a parede fria tocar minhas costas. "Ficar onde?" sussurrei. Ele inclinou a cabeça, apontando com o queixo para o corredor escuro da ala antiga. "Aqui, como sempre foi." As luzes da sala piscaram, e quando se apagaram por um segundo, eu ouvi passos surgirem por todo o corredor, muitos, vindo de todas as direções. Eu não consegui me mover, não foi medo comum. Foi algo mais primitivo, mais profundo, como se meu corpo tivesse entendido antes da minha mente que qualquer movimento errado ali teria consequências irreversíveis. O homem, eu, ficou parado diante de mim, a poucos metros de distância. O uniforme antigo parecia úmido, pesado, como se tivesse sido usado durante horas debaixo de chuva. Pequenas gotas escorriam do tecido e pingavam no chão da sala, formando um som ritmado, quase um relógio marcando o tempo. "Você lembra agora, não lembra?" ele perguntou. Eu balancei a cabeça negativamente, sentindo a garganta seca demais para falar. "Não, eu nunca estive aqui antes." Ele sorriu, mas não foi um sorriso de deboche. Foi cansado, triste. Todos dizem isso no começo. Atrás de nós, no corredor, os passos continuavam. Alguns arrastados, outros firmes. Era impossível distinguir quantas pessoas havia ali, mas eu tinha certeza de uma coisa: não eram poucas. O outro Marcos caminhou até o prontuário na cama e passou os dedos pelas páginas. "Esse lugar", ele começou.
não funciona como o resto do mundo. Aqui, o tempo não passa direito. Ele se dobra, se repete. Pessoas entram e algumas ficam. Ficam como você? Perguntei quase sem voz. Ele levantou os olhos devagar. Ficam como nós. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Eu não sou você, falei, tentando recuperar algum controle. Eu estou vivo. Eu trabalho aqui. Tenho casa, tenho. Tem rotina. Ele me interrompeu. Turno fixo. Madrugada. Sempre à noite. Sempre quando o hospital dorme. Ele deu um passo para mais perto. Você já reparou como ninguém nunca te chama pelo sobrenome? Como seu nome nunca aparece em listas importantes? Como seu crachá vive falhando na catraca? Minha mente começou a puxar lembranças desconfortáveis. O crachá que às vezes não registrava. Os sistemas que demoravam para reconhecer meu login. O RH que sempre dizia que ia atualizar seus dados. Isso é coincidência, murmurei. Não aqui, ele respondeu. Aqui nada é coincidência. Um som metálico ecoou no corredor, como algo pesado sendo empurrado. O outro, Marcos, se virou na direção da porta. Eles estão ficando impacientes. Eles quem? Perguntei. Ele não respondeu de imediato. Caminhou até a porta da sala, abriu só o suficiente para olhar para fora e fechou de novo rapidamente. O pouco que vi foi suficiente para gelar meu sangue. O corredor estava cheio. Não cheio de pessoas normais. Havia figuras usando jalecos antigos, uniformes de enfermagem fora de uso, roupas de pacientes. Alguns estavam tortos demais para serem humanos de verdade. Ombros desalinhados, pescoços rígidos, olhos vazios refletindo a luz fraca do corredor. Todos parados, todos olhando para a porta da sala 12. Eles trabalham aqui, o outro Marcos disse em tom baixo. Ou trabalharam. Alguns morreram, outros simplesmente nunca saíram. E o que eles querem comigo? Perguntei. Ele me encarou com seriedade. Eles acham que você é eu. Meu coração quase parou. Não, isso não faz sentido. Faz sim, ele respondeu. Eu falhei em sair. Fiquei tempo demais. Continuei vindo, noite após noite. Até que o hospital decidiu que eu fazia parte dele. Ele apontou para o próprio peito. Agora ele quer alguém novo para ocupar o turno. As palavras demoraram alguns segundos para se encaixar na minha mente. Você está dizendo que isso é algum tipo de substituição? É sobrevivência, ele corrigiu. Para o prédio, para o turno, para o silêncio. A luz da sala piscou de novo. Mais forte dessa vez. No corredor, uma das figuras deu um passo à frente, depois outra. Eles não gostam de interrupções, disse o outro Marcos. E você está atrasando o fluxo. Eu não vou ficar aqui, falei sentindo um desespero subir. Eu vou embora agora. Corri em direção à porta, mas antes que pudesse alcançá-la, o outro Marcos se moveu rápido demais para algo humano. Ele ficou entre mim e a saída em um piscar de olhos. Não, disse, firme. Se você sair agora, eles vão atrás de você. E não vão parar. Então o que eu faço? Ele respirou fundo, como se aquela decisão o cansasse. Você precisa provar que não pertence a este turno. Como? Ele apontou para o relógio no meu pulso. O turno termina às 6 da manhã. Se você conseguir sair do hospital antes disso, sem cumprir as rotinas, sem limpar os corredores, sem responder aos chamados, então o hospital não consegue te registrar. E você? Perguntei. Ele hesitou. Eu já passei do ponto. Um grito ecoou no corredor. Não humano. Algo entre dor e frustração. As figuras começaram a se mover ao mesmo tempo. Vai! Ele gritou. Agora! As luzes se apagaram completamente. No escuro total, senti mãos roçarem meu uniforme. Dedos frios demais. Puxões. Sussurros que diziam meu nome com vozes diferentes. Corri às cegas. Tropecei. Caí. Me levantei. Quando a luz de emergência acendeu, eu estava no corredor principal, longe da ala antiga. O relógio marcava 03:12.
O hospital parecia normal novamente, silencioso, vazio, mas no chão, aos meus pés, havia marcas molhadas de passos, indo na mesma direção que eu. Eu fiquei parado no meio do corredor principal por longos segundos, tentando entender se aquilo tudo tinha realmente acontecido. As luzes de emergência estavam acesas, lançando aquele tom avermelhado artificial que fazia tudo parecer fora de lugar. O hospital parecia normal demais, limpo demais, silencioso demais. Era como se nada tivesse acontecido. Mas as marcas no chão estavam ali, pegadas molhadas, irregulares, espalhadas como se várias pessoas tivessem passado correndo. Algumas eram nítidas, outras pareciam apenas arranhões úmidos no piso encerado. E nenhuma delas era minha. Meu primeiro impulso foi ir embora. Simplesmente largar tudo e sair do hospital sem olhar para trás. Mas assim que dei 2 passos em direção à saída, meu rádio chiou com força. "Marcos!" Uma voz grave chamou. Parei imediatamente. Não era o seu Paulo. Não era ninguém que eu reconhecesse. "Quem está falando?" Respondi, tentando manter a voz firme. Chiado. Depois, um estalo seco. "Você está fora da rota", disse a voz. "Retorne ao setor designado." Meu estômago se contraiu. "Que setor?" perguntei. A resposta veio quase instantânea. "A ala antiga." Meu corpo inteiro gelou. "Isso não faz sentido. Aquela ala está desativada." Houve uma pausa longa demais. "Não para você." O rádio desligou sozinho. Fiquei ali parado, sentindo o coração bater tão forte que parecia ecoar pelos corredores vazios. Olhei em volta procurando qualquer sinal de pessoas reais, enfermeiras, médicos, alguém, mas não havia ninguém. O hospital estava acordado, mas não havia humanos nele. Comecei a andar, devagar, em direção contrária à ala antiga, ignorando completamente o caminho das pegadas. Cada passo parecia errado, como se eu estivesse quebrando uma regra invisível. Foi então que percebi algo ainda pior. As portas das salas começaram a se abrir sozinhas, não de uma vez, uma por uma. Primeiro, uma porta à minha esquerda se abriu lentamente, rangendo baixo. Dentro, uma sala vazia. Depois, outra à direita. Depois, mais uma. Todas revelavam o mesmo cenário. Salas vazias, mas com equipamentos antigos, cobertos por lençóis amarelados, como se estivessem esperando para serem usados novamente. E em todas elas, pendurado na parede, havia um papel branco. O mesmo papel limpo demais, com letras impressas. Turno em andamento. A sensação de estar sendo observado crescia a cada passo. Não vinha de um ponto específico. Vinha de todos os lugares ao mesmo tempo, como se o prédio inteiro tivesse olhos. Dobrei um corredor tentando encontrar uma saída alternativa. Escada de emergência, qualquer coisa, mas o corredor não terminava onde deveria. Era mais longo, muito mais longo. As paredes pareciam se esticar conforme eu andava. As luzes piscavam de forma irregular, criando sombras que se moviam rápido demais para acompanhar. Não, não, murmurei, sentindo o pânico subir. Olhei para o relógio. 0401. Faltavam menos de 2 horas. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Rápidos. Virei bruscamente, esperando ver aquelas figuras distorcidas da ala antiga. Mas era ele, o outro Marcos. Ele parecia pior. O uniforme estava mais escuro, como se tivesse absorvido água por dentro. O rosto estava mais fundo, mais rígido. As olheiras pareciam cavidades. "Você está fazendo errado", ele disse ofegante. "Está andando demais, chamando atenção." "O hospital está falando comigo", respondi, quase gritando. "Ele sabe meu nome." Ele assentiu lentamente. "Agora sabe. Você disse que se eu não cumprisse as rotinas..." "Eu disse que talvez funcionasse", ele interrompeu. "Mas você foi visto, registrado." O rádio respondeu. "Isso significa que você já entrou no sistema." Meu desespero virou raiva. "Então acabou? É isso? Vou virar você?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos. "Ainda não", respondeu.
Existe uma última coisa que você pode tentar. O quê? Ele apontou para o relógio novamente. O hospital só reconhece quem aceita o turno até o fim. Se você se recusar ativamente, ele não consegue te fixar. Como assim se recusar? Você precisa quebrar a rotina, disse ele. Não apenas ignorar. Fazer o oposto. Antes que eu pudesse perguntar, um alarme soou. Não o alarme de incêndio. Era um som mais baixo, contínuo, vibrando pelas paredes. O que é isso? Gritei. Chamada de setor, ele respondeu. Estão te convocando oficialmente. As luzes começaram a se apagar, corredor por corredor, empurrando a escuridão em nossa direção. Você precisa fazer isso agora, ele disse, segurando meu braço com força. Vá até o depósito de limpeza. Por quê? Porque é o único lugar onde o hospital não olha direto, respondeu. Onde o turno começa e termina. Corremos. As sombras pareciam se mover pelas paredes, tentando nos alcançar. O som de passos ecoava atrás de nós, cada vez mais próximo. Chegamos ao depósito do subsolo ofegantes. A porta estava aberta. Dentro, tudo parecia igual. Baldes, produtos, vassouras. Mas no fundo do cômodo havia algo novo. Um armário de metal que eu nunca tinha visto antes. A porta estava entreaberta. O outro Marcos parou. O que é isso? Perguntei. Ele desviou o olhar. Onde eu fiquei? Um frio profundo se espalhou pelo meu peito. E o que eu faço agora? Ele me encarou com uma expressão que misturava medo e esperança. Quando der 6 horas, você sai. Não importa o que ouvir. Não importa o que ver. Não importa quem chamar seu nome. E você? Ele deu um meio sorriso. Alguém precisa fechar o turno. O relógio no meu pulso vibrou. 04:47. E do corredor, ouvi a voz do hospital ecoar novamente. Marcos, favor se dirigir ao setor designado. Mais próxima agora. Muito mais próxima. Eu fiquei parado diante do armário de metal por vários segundos, sem coragem de tocá-lo. O depósito parecia menor do que antes. As paredes estavam mais próximas, como se o espaço tivesse encolhido lentamente enquanto eu não prestava atenção. O cheiro de produtos de limpeza era mais forte ali dentro, quase sufocante, misturado com aquele odor metálico que eu já sentia desde o começo da noite. Quando der 6 horas, você sai. A voz do outro Marcos ecoava na minha cabeça, mas o relógio ainda marcava 04:47, mais de 1 hora, e eu sentia, com uma certeza desconfortável, que o hospital não me daria esse tempo em paz. Atrás de mim, no corredor do subsolo, passos começaram a surgir novamente. Não corridos, não apressados, passos organizados, como uma equipe se deslocando. Fechei a porta do depósito devagar e a tranquei por dentro, algo que nunca fazia durante o turno. O clique da fechadura soou alto demais. Isso não vai adiantar. Uma voz disse do outro lado. Não era o hospital, era o outro Marcos. Eu sei, respondi sentando no chão, as costas apoiadas no armário. Mas pelo menos ganho tempo. Ele suspirou. Tempo aqui não funciona como você acha. O rádio no meu bolso ligou sozinho, chiando forte. Marcos, disse a voz metálica, agora claramente artificial. Seu setor está descoberto. Ignorei. O rádio continuou. Atraso identificado. Procedimento corretivo será iniciado. As luzes do depósito piscaram, uma vez, 2. Na terceira, apagaram completamente. Fiquei no escuro absoluto, ouvindo apenas minha própria respiração e o som distante da chuva batendo contra o prédio. E então, ouvi algo novo. Não passos, algo mais pesado, como macas sendo empurradas. O armário atrás de mim vibrou levemente, como se algo tivesse se mexido dentro dele. Meu corpo inteiro se arrepiou. Não abre! A voz do outro Marcos veio abafada. Seja o que for, não abre. Eu não vou, respondi, mesmo sentindo o impulso contrário crescer dentro de mim. O hospital parecia exercer uma pressão invisível, não física, mas mental.
Uma vontade crescente de levantar, destrancar a porta, cumprir o que era esperado, trabalhar, limpar, responder. Você sente isso, não sente? Ele perguntou. A necessidade de continuar. Sinto. É assim que começa, ele disse. Primeiro parece escolha, depois vira obrigação. E então, identidade. O relógio vibrou novamente. 05:12. Do lado de fora, ouvi algo bater contra a porta. Não forte. Um toque educado. Marcos, chamou uma voz feminina. Pode abrir, por favor? Meu coração quase saiu pela boca. Não escuta. O outro Marcos alertou. Está tudo bem. A voz insistiu. Houve um erro no sistema. Precisamos regularizar seu turno. Não responde, ele repetiu. Fechei os olhos com força. Marcos. A voz mudou de tom. Você sempre foi um bom funcionário. O toque virou batida. Você pertence a este lugar. O armário atrás de mim começou a ranger. Senti algo encostar na minha nuca, mesmo sabendo que não havia nada ali. Quando der 6 horas, você sai, repeti em voz baixa, como um mantra. A pressão aumentou. As vozes começaram a se sobrepor. Algumas eu reconhecia vagamente. Enfermeiras, médicos, pessoas que talvez eu tivesse visto de relance durante o turno. Outras eram distorcidas demais para identificar. Todas diziam meu nome. O relógio vibrou. 05:38. Falta pouco, o outro Marcos disse, mas sua voz parecia mais fraca agora. Mas quando chegar a hora, você precisa sair sem olhar para trás. E você? Perguntei, sentindo a garganta fechar. Houve uma pausa longa. Eu já estou registrado, ele respondeu. Alguém precisa constar no sistema. A batida na porta cessou de repente. Silêncio absoluto. As luzes de emergência do depósito acenderam fracas, revelando o armário atrás de mim. A porta estava aberta agora. Eu tinha certeza de que não tinha aberto. Dentro havia um uniforme dobrado, antigo, úmido e um crachá, com meu nome, completo, Marcos Azevedo, foto borrada, data de admissão. Hoje. Não pega. A voz dele veio como um sussurro distante. Se pegar, acabou. O relógio vibrou. 05:59. O rádio gritou no meu bolso. Turno finalizando. Favor se dirigir à saída. O hospital parecia segurar a respiração. Levantei devagar, empurrei a porta do depósito e saí correndo. Corredores se esticavam, se torciam, mas eu continuei. Ignorei vozes. Ignorei portas se abrindo. Ignorei passos atrás de mim. Subi as escadas do subsolo aos tropeços. Quando alcancei a porta principal, o relógio marcou 06:00. Empurrei a porta com tudo. A chuva da manhã me atingiu o rosto. O céu começava a clarear. Atrás de mim, o hospital estava quieto. Não olhei para trás. Nunca mais voltei. Pedi demissão naquela mesma semana. Mudei de cidade pouco depois. Nunca mais trabalhei à noite. Mas às vezes, quando acordo antes do despertador, exatamente às 05:59, sinto algo estranho. Como se alguém estivesse esperando eu me atrasar. E outro detalhe que nunca contei a ninguém. Alguns meses depois de sair daquele emprego, recebi uma ligação do hospital. Queriam confirmar presença para o turno da madrugada. Disseram que meu nome ainda constava na escala. Eu desliguei. Mas sei que, em algum lugar daquele prédio, o turno continua. A noite continua. E enquanto alguns descansam, outros ainda precisam ficar acordados. A próxima história acontece em outro lugar, mas sob o mesmo silêncio. Meu nome é Eduardo Nogueira. Tenho 41 anos e aceitei o trabalho de porteiro noturno de um prédio residencial antigo no centro da cidade porque precisava de estabilidade. Depois de um divórcio complicado e de meses pulando de bico em bico, aquele emprego parecia simples. 12 horas sentado, das 19 horas às 7, portaria tranquila, poucos moradores, quase nenhum movimento depois da meia-noite. O prédio ficava numa rua estreita, dessas que raramente recebem sol direto.
Construção da década de 50. Fachada desgastada, janelas altas, portão de ferro pesado. O tipo de lugar que parece sempre úmido, mesmo quando não chove. E naquela semana, chovia todas as noites. Na primeira madrugada, o síndico me explicou as regras básicas, com um tom sério demais para um serviço tão comum. Depois da meia-noite, não deixe ninguém entrar sem confirmação no interfone. Não suba aos andares se não for chamado por um morador. E se o interfone do bloco B tocar, não atenda. Eu ri, achando que era algum tipo de piada interna. Como assim? Não atender? Ele não sorriu. Só não atende. Assenti, sem insistir. Emprego novo, regra estranha, mas nada que parecesse realmente preocupante. O primeiro turno foi silencioso demais. Poucos moradores entraram e saíram até umas 10 da noite. Depois disso, apenas o som distante da chuva batendo no portão e o zumbido fraco das lâmpadas da portaria. Por volta da 01h20, percebi algo curioso. A câmera do corredor do térreo, aquela que apontava para o elevador antigo do bloco B, mostrava um homem sentado em uma cadeira encostada na parede. Ele estava ali desde o começo do turno. Eu não tinha reparado antes porque ele não se movia. Era um senhor magro, de cabelos brancos ralos, vestindo um paletó escuro. Estava sentado com as mãos apoiadas nos joelhos, olhando para frente, como alguém esperando por algo. Deve ser morador, murmurei, mas algo me incomodou imediatamente. Eu não lembrava de tê-lo visto entrar. Aproximei o zoom da câmera. A imagem granulada mostrava melhor o rosto. Expressão neutra demais, olhos abertos, sem piscar. A postura era rígida, desconfortável. Olhei para o relógio. 01h27. Decidi observar mais um pouco. Minutos se passaram. Depois meia hora. O homem não se mexeu. Nenhum ajuste de postura. Nenhum coçar de cabeça. Nada. Peguei o rádio interno e chamei o zelador, que morava no prédio e ficava de sobreaviso à noite. Seu Antônio, tem um senhor parado no corredor do bloco B. O senhor conhece? A resposta demorou. Eduardo, ele disse com a voz mais baixa do que o normal. Ele está sentado? Está. Não fale com ele, respondeu rapidamente. E não suba aí. Meu estômago revirou. Mas ele é morador? Houve silêncio do outro lado. Ele não mora mais, o zelador disse por fim, e nunca foi embora. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, o rádio chiou e desligou sozinho. A chuva lá fora aumentou, batendo forte contra o portão, como se alguém jogasse punhados de água contra o metal. Voltei os olhos para o monitor. O homem ainda estava lá, mas agora... Ele estava olhando direto para a câmera. Senti um arrepio subir pelas costas. Isso é impossível, murmurei. A câmera ficava num ângulo alto, discreto. Não havia como alguém saber exatamente onde olhar. Mesmo assim, ele olhava. Fixamente. O interfone tocou. O som alto me fez quase pular da cadeira. Olhei o visor. Bloco B. Lembrei imediatamente da regra. Se o interfone do bloco B tocar, não atenda. Fiquei parado, olhando o aparelho tocar. O som ecoava na portaria vazia. Deve ser algum morador, pensei. Mas algo me dizia que não. O interfone parou. Silêncio. Voltei a olhar a câmera. A cadeira estava vazia. O corredor do bloco B estava completamente deserto. Meu coração começou a bater rápido demais. Peguei a lanterna e me levantei, andando até a porta que dava acesso interno ao prédio. Parei com a mão na maçaneta. Não suba. A voz do zelador ecoou na minha cabeça. Soltei a maçaneta. O interfone tocou de novo. Mais insistente agora. Bloco B. Atendi. Portaria... disse, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Houve alguns segundos de silêncio. Depois, uma respiração do outro lado, lenta. Boa noite, Eduardo, disse uma voz masculina, rouca. Já passou da hora de você subir. Meu sangue gelou. Quem está falando? Perguntei. Alguém que está esperando, desde antes de você chegar. Olhei para o monitor.
A câmera do corredor do bloco B voltou a mostrar o homem, sentado, imóvel. Mas agora havia um detalhe diferente. A cadeira estava posicionada diretamente de frente para a porta do elevador, e o painel do elevador marcava descendo. O painel do elevador continuava marcando descendo, mas o número do andar não mudava. Era como se ele estivesse preso entre dois pontos inexistentes. Eu fiquei parado atrás do balcão da portaria, com o interfone ainda pressionado contra a orelha, sem coragem de desligar. Do outro lado da linha, a respiração continuava, lenta, regular, paciente. "Quem é você?" Perguntei novamente, sentindo a garganta seca. "Você já sabe", respondeu a voz. "Só ainda não aceita." O interfone desligou sozinho. No monitor, o homem no corredor do bloco B levantou a cabeça levemente. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer recuar um passo. Ele não se levantou da cadeira. A cadeira é que se moveu. Arrastou alguns centímetros para frente, como se tivesse sido puxada por algo invisível. O som atravessou o prédio inteiro. Meu estômago embrulhou. Peguei o rádio interno e tentei chamar o zelador de novo. "Seu Antônio, responde." "Por favor." Nada. A chuva começou a bater mais forte contra as janelas da portaria, e o vento fazia o portão de ferro vibrar levemente. O prédio inteiro parecia emitir pequenos ruídos, estalos, rangidos, gemidos de canos antigos. Olhei de novo para o painel do elevador, ainda descendo, mas o marcador de posição simplesmente não existia mais. Onde deveria estar o número do andar, havia apenas um traço apagado. "Isso não é possível", murmurei. O manual do prédio ficava numa gaveta abaixo do balcão. Abri com pressa, folheando as páginas amareladas, até encontrar o esquema dos andares. Subsolo, térreo, 12 andares residenciais. Nada além disso. Mas quando virei a última página, encontrei algo que nunca tinha visto antes. Um diagrama antigo, mal impresso, quase apagado pelo tempo. Andar de serviço, acesso restrito, uso exclusivo noturno. Meu coração acelerou. "Que andar é esse?" sussurrei. O elevador fez um dingue abafado. No monitor, a porta do elevador do bloco B começou a se abrir, muito devagar. A câmera tremia levemente, como se tivesse dificuldade em focar. A porta abriu o suficiente para revelar escuridão total. Nenhuma luz interna, nenhum reflexo metálico. A escuridão parecia sólida, e então algo se moveu dentro dela. Não uma pessoa inteira. Primeiro, um pé apareceu, descalço, pálido demais. Depois outro. O homem da cadeira se levantou pela primeira vez. Seus movimentos eram lentos, como se cada articulação estivesse enferrujada. Ele ficou de pé diante do elevador, olhando para dentro, com a cabeça levemente inclinada, em uma postura quase respeitosa, como alguém esperando uma autoridade. "Não", murmurei. A câmera captou uma mão surgindo da escuridão do elevador. Não era normal. Os dedos eram longos demais. As articulações dobravam em ângulos errados. A mão tocou o ombro do homem, e ele sorriu. Foi a primeira vez que vi alguma expressão em seu rosto. O sorriso não era de alegria, era de alívio. A mão o puxou para dentro do elevador. Ele entrou sem resistência. A porta se fechou lentamente. O painel do elevador mudou, subindo, mas ainda sem número. O rádio no balcão estalou. "Eduardo." A voz do zelador surgiu fraca, distorcida. "Você não devia ter atendido." "O que era aquilo?" perguntei, quase gritando. "Que andar é esse?" Houve uma pausa longa. "É o andar que existe quando ninguém mais quer estar acordado." Ele respondeu. "Onde ficam os que não foram embora quando deviam?" O elevador subia. No monitor, o número inexistente continuava piscando. "Ele vai parar na portaria?" perguntei. "Não", disse o zelador. "Ele vai parar onde você estiver." Meu corpo inteiro gelou. "O que eu faço?" "Você precisa sair do balcão", ele respondeu.
Agora. Por quê? Porque porteiro que se levanta ainda pode ir embora. O elevador fez outro ding, mais próximo. As luzes da portaria piscaram. Uma vez, duas. Na terceira, o painel do elevador exibiu algo pela primeira vez. Não um número, uma palavra. Portaria. Senti um peso enorme no peito. O zelador falou rápido, quase desesperado. Eduardo, escuta com atenção. Quando a porta abrir, você não pode estar aí. Para onde eu vou? Qualquer lugar que não seja seu posto. O elevador parou. Ouvi o mecanismo destravar. O som metálico ecoou alto demais naquele silêncio. Dei um passo para trás. Depois outro. A porta do elevador começou a se abrir. E da escuridão lá dentro, ouvi a mesma voz do interfone. Agora é a sua vez de subir. A porta do elevador abriu apenas o suficiente para deixar escapar o cheiro. Não era mofo, não era ferrugem. Era um cheiro antigo, como papel guardado por décadas em um lugar úmido demais. Dei mais um passo para trás, sentindo minhas pernas falharem. O balcão da portaria estava logo atrás de mim. Se eu recuasse mais, bateria nele. Se avançasse, teria que encarar o que estava dentro do elevador. Agora é a sua vez de subir, a voz repetiu, calma, quase gentil. A iluminação da portaria oscilava, lançando sombras irregulares pelo chão. A porta do elevador não abria completamente. Ficava ali, em um meio termo incômodo, como se estivesse esperando algo, ou alguém. Eu não vou, consegui dizer com a voz trêmula. Eu não vou entrar aí. Houve um silêncio curto. Então a voz respondeu. Nenhum de nós entrou por vontade. A porta abriu mais alguns centímetros. Vi o chão do elevador. Não havia marcas de uso. Nenhum arranhão, nenhuma sujeira. Era limpo demais. Perfeito demais. Como se não fosse usado, apenas aguardado. O rádio na minha mão chiou novamente. Eduardo! A voz do zelador surgiu mais fraca do que antes. Você ainda está aí? Estou, respondi rápido. O elevador abriu. Ele mostrou o andar? Engoli seco. Mostrou a portaria. Do outro lado da linha, ouvi o som de algo sendo largado no chão. Talvez as chaves dele. Talvez as próprias mãos tremendo. E então já começou, ele murmurou. O que começou? Perguntei, quase gritando. A substituição. Meu coração disparou. Substituição de quem? Ele demorou a responder. Minha, disse por fim. Senti um choque percorrer meu corpo. Como assim? Sua. Você acha que eu sempre fui o zelador daqui? Perguntou. Você acha que o prédio nasce com um de nós já dentro? O elevador estalou. Um som seco, vindo de dentro da caixa metálica, como se algo tivesse se ajustado. Seu Antônio. Minha voz falhou. Onde você está agora? Não importa, ele respondeu. O que importa é onde você não pode estar quando a porta abrir de vez. Olhei ao redor da portaria. Era pequena, apertada. Um aquário de vidro cercado por corredores escuros. Não havia para onde correr sem atravessar áreas que eu não conhecia bem. A chuva batia forte do lado de fora, e o relógio na parede marcava 02:17. Se eu sair daqui, quem fica? Perguntei. O prédio decide, respondeu ele. Sempre decide. A porta do elevador abriu mais um pouco. Agora dava para ver parte do interior. Não havia espelhos. Não havia painel de botões. Havia apenas uma cadeira, igual a que ficava na portaria. Não, sussurrei. A cadeira estava posicionada exatamente no centro do elevador, voltada para fora, como se estivesse esperando alguém se sentar. Você percebeu que o homem do bloco B não tentou fugir? A voz do zelador perguntou. Ele ficou sentado até a hora certa. Ele parecia aliviado, respondi, lembrando do sorriso. Exatamente. O rádio estalou. Eduardo, você acha que esse prédio se mantém sozinho há mais de 40 anos? A pergunta ecoou na minha cabeça. Lembrei de detalhes que sempre ignorei.
O fato de nunca termos porteiros jovens demais, de nunca haver anúncios de vaga, de todos os funcionários noturnos parecerem cansados de um jeito antigo. Quantos já passaram por isso? Perguntei. Todos, respondeu ele. Inclusive eu. O elevador deu outro estalo. A porta estava quase completamente aberta agora. De dentro, vi algo além da cadeira. Uma sombra. Ela não vinha do teto, não vinha das paredes. Ela se projetava do fundo do elevador, alongada, tocando o chão da portaria como dedos esticados. Eu não quero isso, falei, sentindo os olhos arderem. Nenhum de nós quis, disse o zelador. Mas alguém sempre fica. A sombra avançou alguns centímetros. Meu celular vibrou no bolso. O susto quase me fez deixá-lo cair. Tirei o aparelho com dificuldade e vi uma notificação de mensagem. Número desconhecido. Abri. Você ainda pode escolher. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone escorregar. Escolher o quê? Gritei para o rádio. Quem vai assumir? Respondeu o zelador. Ou você, ou alguém que não deveria. Não tem mais ninguém aqui. Tem sim, ele disse. Sempre tem alguém atrasado. Um morador. Um visitante. Alguém que atende o interfone quando não devia. O interfone começou a tocar. O som ecoou alto demais naquele espaço pequeno. Brrr. Olhei para o elevador. Depois para o interfone. Depois para o corredor escuro atrás da portaria. Não atende. O zelador falou rápido. Se você atender, o prédio entende como consentimento. O interfone tocou de novo. Brrr. Na tela do monitor, vi algo que fez meu sangue gelar. No corredor do bloco A, uma mulher caminhava em direção à portaria. Usava roupas simples, segurava uma bolsa pequena, parecia cansada, molhada de chuva. Uma moradora. Ela não sabe, murmurei. Nenhum deles sabe, respondeu o zelador. E é por isso que você ainda pode escolher. O elevador estalou mais uma vez. A sombra dentro dele se mexeu. O interfone tocou de novo. A mulher se aproximava. Se eu sair do balcão agora... Comecei. Ela assume, completou o zelador. E você vai embora. E você? Houve uma pausa longa. Eu descanso. Ele respondeu. A mulher estava a poucos metros da portaria. O interfone tocava sem parar. O elevador aguardava. E eu entendi. O prédio não caçava. Ele oferecia escolhas impossíveis e sempre ganhava. O interfone tocava sem parar. O som atravessava minha cabeça como um alarme de incêndio que ninguém mais parecia ouvir. A mulher do bloco A estava agora a poucos passos da portaria. A câmera mostrava o rosto dela com nitidez suficiente para eu ver o cansaço nos olhos, a maquiagem borrada pela chuva, a expressão neutra de quem só queria entrar em casa. Ela não fazia ideia. Nenhuma ideia. Eduardo. A voz do zelador saiu mais baixa, quase cansada. Se você for ficar, faça direito. Não olhe para trás quando sentar. Eu não vou sentar nessa cadeira, respondi sentindo a garganta arder. Todos dizem isso, ele respondeu. Até o momento em que percebem que o prédio já escolheu. Olhei para o elevador. A porta estava totalmente aberta agora. A cadeira lá dentro parecia idêntica à da portaria, mas havia algo errado nela. Não era visível de imediato, mas meu corpo sentia, como quando você reconhece um objeto seu. Só que distorcido, deslocado, fora do lugar. A sombra no chão se estendia até quase tocar meus pés. Se eu sair agora, murmurei. Você nunca mais volta, disse o zelador. Nem como morador, nem como visita. O prédio não deixa quem recusou atravessar novamente. A mulher levantou a mão para tocar o interfone. Não, sussurrei. Tarde demais. Ela pressionou o botão. O som ecoou ensurdecedor. O elevador reagiu imediatamente. As luzes da portaria se apagaram por meio segundo. Quando voltaram, algo havia mudado. O painel do elevador não mostrava mais portaria. Agora mostrava turno ativo.
A sombra avançou mais um pouco. O que isso significa? Perguntei com a voz falhando. Significa que o prédio está cansado de esperar, respondeu o zelador. Ele não gosta de indecisão. A mulher olhava para dentro da portaria, confusa. Moço! A voz dela atravessou o vidro. Dá para abrir, por favor? Minha chave molhou, não está funcionando direito. Eu vi o reflexo dela no vidro e vi algo mais. Atrás dela, parado no corredor, o homem do bloco B, ou o que restava dele. Ele estava em pé, imóvel, com a cabeça levemente inclinada, exatamente como antes. Mas agora seus olhos estavam vazios, opacos, como se não houvesse mais ninguém ali dentro. Ela não vê ele, murmurei. Não, confirmou o zelador. Eles nunca veem quem já sumiu. O interfone tocou de novo. Se eu atender? Comecei. Você sela a troca, completou ele. E se eu não atender? O prédio improvisa. O homem atrás da mulher deu um passo à frente. Ela sentiu. Não viu. Sentiu. O corpo dela enrijeceu levemente, como se tivesse passado por um arrepio inexplicável. Por favor, ela disse. Está muito tarde. Meu corpo inteiro tremia. Olhei para o rádio. Se eu ficar, você some? Perguntei. Não imediatamente, respondeu o zelador. Primeiro você aprende, depois esquece. No fim, você não vai mais se perguntar quando começou. A sombra tocou meus sapatos. Era fria. Não como ausência de calor, mas como algo que nunca teve temperatura. A mulher começou a bater no vidro da portaria. Moço, está me ouvindo? O homem atrás dela levantou a mão e imitou o gesto. Bateu no ar, no mesmo ritmo. Eduardo, disse o zelador, com um peso enorme na voz. Se você ainda é você, escolha agora. Fechei os olhos por um segundo. O barulho da chuva parecia distante. O prédio inteiro respirava. E eu entendi algo que ninguém nunca tinha me dito quando aceitei aquele emprego. Não existe turno noturno sem alguém disposto a desaparecer. Abri os olhos e dei um passo para fora do balcão. Quando dei o passo para fora do balcão, o ar mudou. Não foi algo visível, nem imediato, mas foi absoluto. Como atravessar uma linha que não estava desenhada no chão, mas sempre esteve ali. Atrás de mim, ouvi um clique seco. A fechadura da portaria se trancou sozinha. A mulher parou de bater no vidro. Ela me olhou com alívio. Ah, graças a Deus, disse. Pensei que você não estava aí. A palavra aí ecoou estranho. Olhei para o reflexo no vidro da portaria. O balcão estava vazio. Não sem mim. Vazio como se nunca tivesse sido ocupado. Moço, pode abrir para mim? Ela perguntou. O interfone estava logo ao lado da porta. Desligado. O elevador atrás de mim emitiu um som baixo, quase satisfeito. Ding. Não virei. Moço? Ela insistiu agora um pouco mais impaciente. Você mora aqui? Perguntei. Ela estranhou a pergunta. Moro... Claro. Bloco A, 6º andar. Cheguei hoje de viagem, por isso estou assim, toda molhada. Bloco A, 6º andar. O prédio respirou. Qual é seu nome? Perguntei. Camila. O nome ecoou dentro de mim como se já tivesse sido dito antes. Muitas vezes. Por muitas vozes diferentes. Camila, repeti. Você chegou depois da meia-noite? Sim, respondeu. Por quê? Olhei para o painel do elevador. Ele não mostrava mais nada. Nenhuma palavra. Nenhum número. Apenas um fundo escuro, refletindo vagamente meu rosto. Ou algo parecido com ele. Você não devia ter vindo agora, eu disse baixo. O quê? Nada. Passei por ela. Camila se afastou instintivamente para me dar espaço. O corredor parecia mais longo do que antes. As luzes mais fracas. O som da chuva abafado, distante, como se estivesse acontecendo em outro lugar. Ei, ela chamou. Você não vai abrir? Parei. Respirei fundo. Camila. Falei, sem olhar para ela.
Quando a porta abrir, você vai direto para casa. Não conversa com ninguém, não atende o interfone, não chama o elevador depois das 2. Você está estranho, ela disse nervosa. Você é o porteiro? Pensei na pergunta. E percebi que não sabia mais responder. Não, disse por fim. Eu só fico aqui à noite. O elevador se moveu. Senti. Não ouvi. Ele se ajustava atrás de mim como algo se preparando. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou. Quero dizer que o prédio não gosta de visitas fora de hora. Ela riu sem humor. Que papo é esse? Você não vai lembrar dessa conversa, respondi. Nenhum de vocês lembra. Camila ficou em silêncio. Depois perguntou hesitante. Você mora aqui também? Olhei para o fim do corredor, para a sombra que não era mais minha, mas ainda se movia comigo. Agora sim. As luzes do corredor piscaram. 1 vez. 2. Na terceira, ouvi o rádio do zelador cair no chão. Eduardo! A voz dele surgiu fraca, distante. Você saiu do balcão? Saí, respondi. Então acabou. Para mim? Para mim, ele corrigiu. Houve um silêncio pesado. Obrigado, ele disse por fim. Não por ficar, mas por não deixar que fosse ela. O rádio desligou. Nunca mais voltou a chiar. O elevador fez um ding suave. Camila se virou, assustada. O elevador chamou sozinho. Não entra. Falei rápido. Mas eu preciso subir. Camila, disse, agora olhando diretamente para ela. Se você entrar nesse elevador agora, você nunca mais vai sair do prédio. Ela me encarou, tentando decidir se eu estava brincando, louco ou bêbado. E você? Perguntou. Você entra? Olhei para a porta aberta do elevador. Lá dentro, a cadeira estava vazia, esperando. Não hoje, respondi. Ela hesitou. Depois correu até a escada. Nunca vi alguém subir 6 andares tão rápido. O elevador fechou sozinho. As luzes do painel apagaram. O prédio suspirou. A chuva continuava. Voltei lentamente para a portaria. A porta estava destrancada. Entrei. Sentei na cadeira. Ela era confortável. Assustadoramente confortável. O relógio na parede marcava 02:59. Quando virou 03:00, algo mudou dentro de mim. Não dor, não medo. Apenas esquecimento suave. Como quando você tenta lembrar de um sonho e ele escorre pelos dedos. Olhei para o monitor. Camila trancava a porta do apartamento. Viva. Inteira. O prédio estava satisfeito. O interfone tocou. Atendi. Portaria. Do outro lado, uma respiração lenta. Paciente. Boa noite, disse a voz. É aqui que eu assumo? Olhei para o reflexo no vidro. Meus olhos estavam mais fundos. Meu rosto mais cansado. Sim, respondi. Mas só depois da meia-noite. A linha desligou. Encostei a cabeça no encosto da cadeira. A chuva embalava o silêncio. E pela primeira vez, entendi. O prédio não prende pessoas. Ele oferece permanência. E sempre haverá alguém disposto a ficar para que os outros possam ir embora. Se você trabalha à noite por tempo suficiente, aprende uma coisa rápido. Lugares vazios não são silenciosos. Eles apenas escondem os sons melhor. Meu nome é Marcos Azevedo. Tenho 38 anos. E naquela época eu trabalhava como vigilante noturno em um galpão logístico às margens da BR-040, a uns 20 quilômetros da cidade mais próxima. O galpão pertencia a uma empresa de transporte que faliu durante a pandemia. Desde então, o lugar era usado apenas como depósito temporário de mercadorias apreendidas e equipamentos antigos. Nada valioso o bastante para justificar tanta segurança, mas ainda assim mantinham um vigia todas as noites. Eu era esse vigia. Meu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas. 8 horas, cercado por concreto, metal e chuva, porque naquela região chovia quase todas as madrugadas. A estrada ficava deserta depois da meia-noite. Às vezes, um caminhão passava ao longe, o som grave do motor ecoando como um trovão atrasado.
Depois, nada. Apenas o vento batendo nas chapas soltas do telhado e a água escorrendo pelas calhas entupidas. Na primeira semana, achei o trabalho tranquilo demais. Café quente, rádio ligado baixo, rondas a cada hora. Na segunda, comecei a perceber que o galpão não reagia bem à presença humana. As luzes fluorescentes nunca acendiam todas ao mesmo tempo. Sempre havia uma seção do galpão mergulhada em penumbra, mesmo após a manutenção. Sensores de movimento disparavam sem registro de nada nas câmeras. Portas que eu tinha certeza de ter trancado apareciam encostadas na ronda seguinte. Deve ser dilatação do metal, eu dizia para mim mesmo. Umidade. Era mais fácil acreditar nisso. Naquela noite específica, tudo começou com um detalhe pequeno demais para justificar o medo que senti. Às 01h12, o rádio que eu usava para falar com a central chiou sozinho. Não foi chamada. Não foi interferência. Foi o som clássico de alguém apertando o botão e soltando logo em seguida. Central, aqui é Marcos, falei. Confirma a chamada? Silêncio. O rádio voltou ao normal. Olhei o relógio. Chovia forte. Decidi fazer a ronda externa antes da interna. Peguei a capa de chuva, a lanterna e saí para o pátio. O galpão era grande demais para um homem só. Um retângulo imenso de concreto cercado por grades enferrujadas, com apenas um portão de acesso. A iluminação externa vinha de postes antigos, que lançavam sombras longas e tortas no chão encharcado. Enquanto caminhava, percebi algo estranho. Meus passos ecoavam. Com atraso. Eu andava, pisava, e o som vinha meio segundo depois. Parei. O som parou também. Ótimo, murmurei. Já estou ficando maluco. Continuei andando, agora mais atento. O atraso voltou, como se o galpão estivesse repetindo meus movimentos. Ignorei. Cheguei à lateral norte, onde ficava a porta de carga número 3. Ela estava trancada, como deveria. Passei a lanterna pelo cadeado, pelas dobradiças, pela parede. Nada. Quando virei para voltar, vi algo que me fez congelar. Havia pegadas no chão molhado. Não eram minhas. E não vinham de fora para dentro. Vinham do galpão, para o pátio. Pegadas humanas, recentes, profundas, como de alguém que caminhava lentamente, carregando peso. Central! Falei no rádio, tentando manter a voz firme. Tem alguém aqui comigo? Nenhuma resposta. O rádio chiou novamente. Mas desta vez, não parou. Ouvi uma respiração. Lenta, muito próxima. Virei a lanterna em volta, rápido, o feixe de luz cortando a chuva. Nada. Mas a respiração continuava. Não vinha do rádio. Vinha de trás de mim. Girei o corpo de uma vez. A lanterna iluminou a parede do galpão. E algo mais. Uma sombra. Não projetada por mim. Uma sombra parada, encostada no concreto. Alta demais para ser humana. Larga demais para ser apenas um reflexo. Ela não se movia, mas reagia à luz. Onde a lanterna tocava, a sombra se retraía, como se sentisse. Dei um passo para trás. A sombra deu um passo para frente. No rádio, uma voz finalmente respondeu. Mas não era da central. Marcos, disse, em um tom baixo e cansado. Você não devia ter feito a ronda externa hoje. Meu sangue gelou. Quem é você? Gritei. Houve uma pausa. Depois, a resposta. Sou quem ficou, quando o último turno acabou. A chuva começou a cair mais pesada. As luzes do pátio piscaram. E eu entendi, tarde demais, que naquele galpão, a noite não terminava quando o relógio marcava 6. Ela terminava quando alguém aceitava ficar. Fiquei parado por alguns segundos, tentando convencer meu corpo a reagir. A sombra ainda estava ali. Não se movia, não avançava, não recuava. Apenas existia, grudada na parede do galpão como uma mancha que se recusava a desaparecer. A chuva escorria pelo concreto e atravessava o lugar onde ela deveria estar, mas a sombra permanecia intacta, seca, sólida. Quem ficou? Perguntei, sentindo a voz falhar.
O rádio estalou uma única vez antes de responder. Quem aceitou? Disse a voz. Como você está quase aceitando agora. Eu não aceitei nada, respondi rápido. Eu só estou trabalhando. A sombra se alongou levemente no chão, como se reagisse à minha fala. Todos dizem isso, a voz respondeu. Até perceberem que o turno não acaba sozinho. O atraso nos sons voltou. Ouvi meus próprios passos antes de me mover. O galpão respirava. Dei um passo para trás, tentando me afastar da parede. A sombra deslizou junto, mantendo a mesma distância de mim, como um reflexo atrasado e distorcido. Central, falei no rádio, quase suplicando. Se alguém estiver ouvindo, responde. Nada. A chuva aumentou, batendo forte no telhado de metal. O som era ensurdecedor, mas ainda assim eu ouvia a respiração atrás de mim. Lenta, regular, paciente. Você está cansado, Marcos, disse a voz. O turno da noite sempre cansa mais do que deveria. Cala a boca, murmurei. A sombra avançou um passo. Instintivamente, recuei. Quando recuei, algo mudou. Meu pé não encontrou o chão onde deveria. Senti um degrau invisível. Caí de joelhos na água fria, sentindo o impacto ecoar pelo corpo. A lanterna escapou da minha mão e girou no chão, o feixe de luz rodopiando descontrolado. Por um segundo, a lanterna iluminou o interior do galpão através de uma janela lateral. E eu vi. Havia pessoas lá dentro. Não andando, não trabalhando. Sentadas, enfileiradas em cadeiras improvisadas, todas voltadas para o mesmo ponto invisível no centro do galpão. Algumas usavam uniformes antigos de vigilante. Outras, roupas comuns. Uma delas segurava um rádio idêntico ao meu. Nenhuma se mexia. A lanterna girou mais um pouco. A visão desapareceu. Levanta, disse a voz. Não é hora de descansar. Aquilo lá dentro. Gaguejei, tentando ficar de pé. São os turnos antigos, respondeu a voz. Alguns esqueceram o nome, outros esqueceram o rosto, mas todos esqueceram como sair. A sombra se aproximou até quase tocar meu corpo. Ela não tinha contorno definido agora. Parecia vibrar levemente, como fumaça presa a uma forma que não queria se revelar. Por que eu? Perguntei. Por que comigo? Porque você veio sozinho, respondeu a voz. Porque não trocou de turno quando podia. Porque ficou quando os outros foram embora. Lembrei, com um aperto no peito, da ligação que tinha ignorado semanas antes. Um colega oferecendo trocar a escala. Eu tinha recusado. Precisava do dinheiro extra. Eu só precisava desse emprego, falei. Todos precisavam, disse a voz. E agora todos estão aqui. Consegui me levantar. O galpão parecia maior do que antes, as paredes mais distantes, as luzes externas mais fracas. O portão, que antes ficava a poucos metros, parecia quilômetros longe. Se eu entrar no galpão, comecei. Você fica, completou a voz. Se você sair pelo portão, talvez ainda dê tempo. Talvez? A noite decide. Corri. A água espirrava sob meus pés, mas meus passos ainda ecoavam com atraso. Cada movimento parecia ser repetido por algo atrás de mim, algo pesado, arrastado. Ouvi o rádio cair no chão. Não lembrava de ter soltado. Marcos! A voz chamou, agora mais próxima. Não corre, isso só alonga. Ignorei. O portão estava aberto. Tinha certeza absoluta de que o tinha fechado no início do turno. Passei por ele sem olhar para trás. A estrada estava ali, molhada, escura, real. Corri até o acostamento e parei, ofegante, com o coração quase explodindo no peito. Olhei para trás. O galpão estava silencioso, escuro, imóvel. Nenhuma sombra, nenhuma voz. Respirei fundo, sentindo o alívio quase doer. Acabou. Murmurei. Meu rádio, esquecido no chão do pátio, estalou uma última vez. O turno externo acabou, disse a voz. Agora falta o interno. As luzes do galpão acenderam. Todas, ao mesmo tempo.
e a porta de carga número 3 começou a se abrir. A porta de carga número 3 se abriu com um rangido longo, grave, que atravessou a chuva como um aviso tardio. Eu estava do lado de fora, livre. Ou pelo menos era o que meu corpo desesperado queria acreditar. Mas quando dei 2 passos para longe do galpão, algo estava errado. A estrada não levava a lugar nenhum. Não havia curvas, não havia continuidade. O asfalto simplesmente desaparecia alguns metros à frente, engolido por uma escuridão espessa, compacta, como se a noite tivesse sido dobrada ali. O vento não vinha da estrada. Vinha do galpão. Um ar pesado, úmido, carregado daquele mesmo cheiro metálico que eu só sentia quando entrava em lugares abandonados há tempo demais. Olhei para trás. A porta estava aberta agora o suficiente para revelar o interior. As luzes internas não eram fluorescentes como antes. Eram amareladas, fracas, lançando sombras enormes nas paredes altas. A água da chuva escorria para dentro, formando pequenas poças no chão de concreto. E lá dentro, as cadeiras. Eu não tinha imaginado. Estavam dispostas em filas tortas, algumas quebradas, outras improvisadas com caixas e pedaços de madeira. Todas voltadas para o mesmo ponto vazio, exatamente no centro do galpão. Não havia ninguém sentado agora, mas o ar ainda estava quente. "Você saiu", disse a voz atrás de mim. Girei rápido. A sombra estava ali, agora separada da parede. Tinha volume, altura, uma forma que lembrava um corpo humano, mas sem detalhes. Apenas uma silhueta densa, escura demais para ser explicada pela ausência de luz. Eu saí. Respondi, tentando manter a voz firme. O turno externo acabou. "Exato", disse a voz. Por isso o interno começou. A sombra deu um passo para o lado, liberando o caminho até a porta aberta. "Eu não vou entrar", falei. "Não precisa", respondeu. "Você já entrou quando decidiu voltar o olhar." Meu coração disparou. "Isso não faz sentido." "O galpão não trabalha com sentido", disse a voz. "Trabalha com permanência." Dei mais um passo para trás. Meu pé tocou algo sólido. Olhei para baixo. Concreto. O asfalto tinha desaparecido. Eu estava novamente dentro do perímetro do galpão. "Não", murmurei. "Você nunca saiu", explicou a sombra com uma calma quase gentil. Apenas caminhou até onde o galpão alcança. A chuva parou, não gradualmente. Parou de uma vez. O silêncio que ficou era pior. Sem o som da água, ouvi outros ruídos. Estalos metálicos, passos arrastados, o rangido baixo de cadeiras sendo puxadas. Vindos de dentro. "O que acontece no turno interno?", perguntei, sentindo o corpo tremer. "Observação", respondeu a voz. "Presença. Continuidade." "Continuidade de quê?" A sombra virou levemente a cabeça. "Do lugar." As cadeiras começaram a se mover sozinhas. Não de uma vez, uma por uma. Arrastando-se pelo chão molhado, ajustando posições, formando fileiras mais organizadas. Como se estivessem se preparando. "Não tem ninguém aí dentro", falei. "Mais para mim do que para ela." "Ainda", respondeu a sombra. Uma luz fraca acendeu no centro do galpão. Não vinha do teto. Vinha do chão. Um círculo pálido, quase imperceptível, revelando marcas antigas no concreto. Riscos, manchas, algo que parecia desgaste de passos repetidos no mesmo lugar. "Aqui", disse a sombra, "é onde o turno se fixa." "Fixa o quê?" "Pessoas." Senti algo puxar meu rádio. Ele deslizou pelo chão sozinho, em direção ao círculo iluminado. "Eu não vou sentar em cadeira nenhuma", falei, com raiva misturada ao medo. "Não sentar não impede", respondeu a sombra. "Apenas prolonga." Uma cadeira próxima ao círculo se virou. Devagar. Como se estivesse procurando por mim. "Você não era o primeiro da noite", continuou a voz. "Nem será o último." "O que acontece quando amanhece?", perguntei. A sombra ficou em silêncio por alguns segundos. "Amanhece para fora",
respondeu. Aqui dentro, apenas troca. As cadeiras pararam de se mover. Uma delas ficou vazia, exatamente à frente do círculo de luz. Separada, reservada. Esse é o seu lugar, disse a sombra. E se eu não sentar? Você vai continuar andando, respondeu, sempre acreditando que está perto de sair. Olhei ao redor. O galpão parecia infinito agora. As paredes se afastavam conforme eu tentava medir o espaço. A porta de carga, antes próxima, parecia distante demais. Quanto tempo... Minha voz falhou. Quanto tempo vocês ficam aqui? Até esquecer por que queriam ir embora, disse a sombra. Senti um cansaço profundo se espalhar pelo corpo. Não físico, algo mais pesado, como se cada lembrança exigisse esforço para permanecer. Marcos. A sombra falou pela primeira vez usando meu nome com clareza. Você lembra por que aceitou esse turno? Tentei responder. Não consegui. A pergunta parecia distante, irrelevante, como algo que tinha acontecido em outra vida. A cadeira à frente se moveu alguns centímetros. Senta, disse a voz. Só por 1 minuto. O círculo de luz pulsou, e por 1 segundo vi ali dentro meu próprio reflexo, sentado, imóvel, esperando. Eu não lembrava mais há quanto tempo estava em pé. O cansaço não vinha das pernas, mas da cabeça. Pensar exigia esforço. Lembrar exigia ainda mais. Era como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais eu apertava, mais escapava. A cadeira permanecia ali, silenciosa, esperando. Só por 1 minuto, repetiu a voz, agora mais próxima. Você merece descansar. O círculo de luz pulsava lentamente, quase no mesmo ritmo da minha respiração. Cada vez que ele clareava, o galpão parecia um pouco mais distante do mundo real. As paredes perdiam definição. O teto se confundia com a escuridão. Não, respondi, embora a palavra saísse fraca. Se eu sentar, eu fico. A sombra se moveu. Agora não estava mais atrás de mim, nem ao meu lado. Estava à minha frente. Não tinha rosto, mas senti o olhar. Você já está ficando, disse. Só ainda está cansado demais para perceber. Algo se arrastou no chão atrás de mim. Virei rápido. Outras sombras surgiam nas laterais do galpão, desprendendo-se das paredes, do chão, das colunas. Não eram iguais entre si. Algumas eram mais baixas, outras altas demais. Algumas se moviam com dificuldade, como se não estivessem acostumadas a usar um corpo. Quem são eles? Perguntei. Turnos anteriores, respondeu a voz. Pessoas que pararam de andar. As sombras se aproximaram lentamente do círculo de luz, formando uma espécie de semicírculo ao redor da cadeira vazia. Nenhuma delas tocava a luz. Permaneciam logo além, respeitando um limite invisível. Eles estão vivos? Perguntei. Estão presentes, corrigiu a voz. Vida exige movimento. Aqui nós exigimos permanência. Meu rádio estalou no chão. Uma frequência fraca surgiu. Marcos. Uma voz distante chamou. Reconheci. Era minha esposa. Meu coração disparou. Ana! Gritei. Ana, você está me ouvindo? A estática aumentou. Marcos, você não voltou? A voz dela soava distante, cansada. Já são 6 horas. Você prometeu. Corri até o rádio e o peguei com as mãos trêmulas. Eu estou aqui, respondi. O galpão tem alguma coisa errada. Sempre tem, disse a sombra calma. É assim que começa. Ana, escuta, falei rápido. Se eu não sair daqui, se eu não voltar... A sombra colocou algo que parecia uma mão sobre o rádio. O som cortou abruptamente. Silêncio. Não use lembranças como saída, disse ela. Isso só machuca mais quando falha. Você não pode fazer isso, gritei. Posso, respondeu. Este lugar existe exatamente para isso.
As sombras ao redor se aproximaram mais um pouco. Uma delas passou perto o suficiente para que eu sentisse frio. Outro arrastou algo no chão. Uma cadeira. Ela foi colocada atrás de mim. Você está cercado, disse a voz. Não por nós, mas pelo cansaço. Olhei ao redor. O galpão parecia menor agora. As paredes mais próximas. O ar mais pesado. O que acontece se eu continuar andando? Perguntei. Você anda até esquecer por que começou, respondeu a sombra. Alguns levam anos, outros não resistem tanto. E se eu sentar? Você descansa, disse ela, e depois ajuda a manter o lugar acordado. Acordado? Lugares como este não dormem sozinhos, explicou. Precisam de gente suficiente para lembrar que existem. O círculo de luz começou a se apagar lentamente. Última chance, disse a voz. Quando a luz some, não há mais escolha. Meu corpo inteiro tremia. As sombras murmuravam algo baixo, incompreensível, como uma conversa distante em outra sala. Fechei os olhos por um instante. Pensei na estrada, na chuva, na minha casa. Quando abri os olhos, a luz havia diminuído pela metade. A cadeira parecia mais próxima. Marcos, disse a sombra, com um tom quase humano. Ninguém vai te culpar por parar. Respirei fundo e dei um passo para frente. O passo que dei não foi rápido, não foi impulsivo, foi cansado. Assim que meu pé cruzou o limite do círculo de luz, senti algo diferente. Não frio, não calor. Um alívio estranho, quase vergonhoso, como quando você finalmente se senta depois de ficar em pé por tempo demais. A cadeira estava exatamente onde deveria estar. Esperei que fosse desconfortável. Não foi. O assento se moldou ao meu corpo como se me conhecesse, como se tivesse sido feito para mim desde o início. Quando me sentei, o galpão suspirou. Literalmente. O som veio das paredes, do teto, do chão. Um único suspiro longo, profundo, como algo que finalmente relaxa depois de segurar o ar por horas. Viu? Disse a sombra, agora à minha frente. Não doeu. As outras sombras se afastaram lentamente, retornando às paredes, às colunas, ao chão. Algumas desapareceram completamente. Outras ficaram ali, imóveis, como manchas antigas que ninguém mais tenta limpar. Eu vou dormir? Perguntei. Não, respondeu a voz. Dormir exige desligar. Aqui, você permanece. O círculo de luz se apagou. As lâmpadas do galpão acenderam por completo. Tudo parecia normal demais. As cadeiras estavam alinhadas contra a parede, como se nunca tivessem sido usadas. O chão estava seco. A porta de carga fechada. Nenhum sinal de chuva. O relógio digital acima da entrada marcava 0600. O turno acabou, murmurei. Para fora, corrigiu a sombra. Ela apontou para um ponto atrás de mim. Um vidro. Eu não lembrava daquele vidro antes. Era como uma janela larga, grossa, embutida na parede do galpão. Do outro lado, vi algo que fez meu peito apertar. A estrada, molhada. A chuva caindo. Vi um carro passar ao longe. Vi o céu começando a clarear. O mundo seguia. Posso ir agora? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Você já está onde precisa estar, disse a sombra. Agora você observa. Tentei me levantar. Não consegui. Não havia força me prendendo. Não havia amarras. Meu corpo simplesmente não respondia. Não é prisão, explicou a voz, percebendo meu esforço. É função. E se alguém entrar aqui hoje à noite? Perguntei. A sombra ficou em silêncio por alguns segundos. Você vai explicar as regras, respondeu. Vai dizer onde pode ir, onde não deve ficar. Vai avisar sobre a chuva, os sensores, as portas. E se ele não ouvir? A sombra se aproximou um pouco. Então você vai esperar até que ele canse. Olhei novamente para o vidro. Vi pessoas passando pela estrada, apressadas, protegendo-se da chuva, seguindo suas vidas sem imaginar o que existia a poucos metros dali. Eles não sabem,
Murmurei. Não precisam saber, disse a voz. Lugares assim funcionam melhor quando ninguém presta atenção. As luzes do galpão diminuíram levemente. A sombra começou a se desfazer. E você? Perguntei. O que acontece com você agora? Eu descanso, respondeu. Meu turno terminou. Ela desapareceu. O rádio no chão chiou. Instintivamente peguei. Central, disse uma voz jovem, desconhecida. Tudo tranquilo aí? Olhei para o galpão, para as paredes, para as cadeiras, para o vidro. Tranquilo, respondi. Tudo dentro do normal. Houve um breve silêncio. Certo, qualquer coisa chama. A linha caiu. Fiquei ali, sentado, observando o mundo acordar do lado de fora. O tempo passou. Não sei quanto. Em algum momento, ouvi passos. A porta de carga se abriu. Um homem entrou, usando capa de chuva, olhando ao redor com cautela. Oi, ele disse. Você é o vigilante? Olhei para ele. Vi o cansaço. Vi a pressa. Vi a mesma expressão que eu devia ter tido quando cheguei ali pela primeira vez. Sou, respondi. Meu turno começa agora, ele disse, aliviado. Alguma coisa que eu precise saber? Olhei para a cadeira vazia ao lado, depois para o galpão silencioso, depois para o vidro. Sim, falei. Tem algumas regras. Ele se aproximou, atento. Mas não se preocupa, completei. Depois de um tempo, você para de notar. A chuva voltou a cair, e o galpão permaneceu acordado. Se você gostou destas viagens sombrias, deixe seu like. Isso ajuda o canal a continuar crescendo e me mostra que você quer mais histórias como estas. Inscreva-se para não perder as próximas rotas de terror. E me diga nos comentários, de onde você está assistindo agora e que horas são aí. Eu vou estar lá, lendo cada mensagem, esperando por você na próxima estrada. Até lá, durma bem, se conseguir. Boa noite, viajante.